Seja bem-vinda, Flávia, que alegria em te receber aqui, especialmente porque eu sei que o setor de RH é o mais animado da Bortolini Imóveis, né? O RH ele tem que ser animado, né? O nosso objetivo, na verdade, como área de gestão de pessoas, e quando a gente fala em pessoas, é promover isso, a alegria dentro da empresa. A gente não fala mais hoje em termos de RH, alegria, só entusiasmo, mas é um termo que está muito em alta, é a felicidade da empresa. Que bacana. A gente viu até esses dias, a gente estava comentando, né, que tem uma empresa que inclusive fez o título do cargo ser gerente de felicidade, né? Então, tenta ter relacionado mesmo. Digo mais, diretores de felicidade. Olha que bacana. Exato, né? a gente está evoluindo a gestão de pessoas. Ele tem que ter um embasamento muito forte em números, dados, para a gente fazer, porque tem que ser um alinhamento da nossa atuação olhando para pessoas, mas muito alinhado ao resultado da empresa. A gente não pode olhar a pessoa sem empresa, a empresa sem pessoas. Então, o desafio de gestão de pessoas é esse. E esse termo felicidade dentro da empresa, e por isso que talvez seja o setor mais alegre e mais feliz, é nesse sentido, a gente promover isso. As pessoas entenderem que elas estão vindo para o trabalho, mas com o intuito que é diversão para elas. Não é um desafio o trabalho, nossa, mais um dia de trabalho. Não, cara, mais um dia de trabalho, eu tô vindo para isso, sabe? Flávia, eu gostaria que tu falasse para nós aqui também da tua experiência. Como é que foi a tua jornada até aqui? Por onde é que tu passou, né, até chegar aqui na Bortolini? Contasse um pouquinho da tua trajetória. Toda trajetória requer falar um pouco da sua idade, né? Indiretamente. Vamos lá, 20 e poucos anos já em RH, não diretamente. Eu sou natural de Erechim e aí fui buscar a formação, enfim, em Porto Alegre. Fiquei por lá por 21 anos, em Porto Alegre. Minha formação foi em psicologia. E aí eu comecei a fazer a formação na área clínica, hospitalar, inclusive. Toda a minha formação clínica foi na área hospitalar. Experiências em empresas de comunicação, indústria de alimentos, bancos. E foram, nesse tempo, até agora, 20 anos. Depois no varejo, mais alguns anos. E aí eu bati a porta no ramo imobiliário, que eu até me assustei, eu contei já essa história para algumas pessoas, inclusive quando eu fiz a primeira conversa contigo, né, Ricardo, eu falei assim, precisa RH imobiliária? Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz, eu pensei assim, por que RH imobiliária? E aí entrando, literalmente entrando portas adentro, assim, da imobiliária, a gente entende que imobiliária é uma empresa, igual qualquer outra. Eu posso pegar uma indústria, posso pegar um banco, posso pegar uma empresa de segmento de serviços, é empresa. Então, imobiliária não se difere disso. E é muito o olhar que o empresário, o proprietário, que vai se ter. Então, eles têm, se hoje o Ricardo tem esse olhar como proprietário da Bortolini, sim, somos uma empresa. E a gente quer operar como empresa e não operar como uma imobiliária que faz a movimentação normal, que até então era padrão do segmento imobiliário. A gente quer ser uma empresa em negócios imobiliários. E por isso tem que ter RH. Flávia, agora entrando, né, já tem uma experiência aí no mercado imobiliário. Como é que tu vê o mercado, principalmente as imobiliárias, no papel teu do RH? Como é que é essa aplicação? O que tu está vendo a partir agora de estar dentro de uma imobiliária e no mercado imobiliário, a atuação do RH? Tem muita oportunidade, porque talvez muitas imobiliárias ou empresas que atuem nesse segmento não entendam o RH como parte do negócio. Então, eu vejo isso como muito inovador por parte da Bortolini, na questão de, sim, precisamos ter um RH. São pouquíssimas imobiliárias ainda, olhando Rio Grande do Sul, e se a gente for olhar nacional, poucas que têm um RH interno. Então, isso é um desafio, no ponto que a gente tem que entender que faz parte do negócio. E eu nunca vou esquecer, agora eu vou voltar a pergunta para ti, Ricardo. Por que tu contratou um RH? Olha aí a nossa entrevistada fazendo pergunta. Virando entrevistadora. É que uma imobiliária é uma empresa de serviços.
E o maior bem que ela tem são as pessoas. Então, fazer a gestão dessas pessoas, né? Um RH, recursos humanos, não é muito confundido nas empresas, que é o departamento pessoal, o pagamento do salário, da folha, contratar e demitir. E essa visão de que o RH é muito mais que isso, é para cuidar das pessoas, da felicidade das pessoas, no desenvolvimento dos profissionais do mercado imobiliário. É por isso que a gente começou a ter um RH há um bom tempo já, e agora tu está nesse papel aqui. Todo o processo, toda a tecnologia, ela é muito importante e necessária, só que ela sempre vai travar num problema, que é comportamento. Das pessoas se engajarem com a proposta, se engajarem com o sistema que vai ser utilizado, com o processo que vai ser utilizado. Então, na verdade, dentro desse conceito, o RH ele vai buscar pessoas que queiram se engajar com essa proposta, que queiram se engajar com esse projeto, com esse processo. A gente constrói toda a ideia, todo um conceito de um projeto ou processo, e às vezes ele não vai à frente por causa do comportamento das pessoas que não querem fazer com que ele aconteça. E aí entra o RH, que passa por endomarketing, passa por treinamento, passa por ações de desenvolvimento, enfim. O mais importante é que a gente entenda que não é só o RH, é o líder e todas as pessoas entenderem que cada um vai fazer a sua parte ali no processo. E um dos parceiros que a gente tem e que o mercado precisa muito dele é o corretor de imóveis. E na relação com uma imobiliária, esse papel do corretor não é um funcionário da imobiliária, é um prestador de serviço, é um parceiro que está vinculado à imobiliária e precisa desse desenvolvimento, né? Precisa dessa evolução, e o teu papel como RH é importante. Como é que tu está sentindo esse desafio dessa transformação do papel do corretor de imóveis, que ele vem mudando de uma forma bem rápida, a tecnologia está desafiando o corretor de imóveis, as informações, toda essa evolução e o seu papel, né? Você como RH, assim, como é que tu está vendo esse desafio? Corretor de imóveis, qualquer profissional. Na verdade, ele tem que estar se reinventando conforme o mercado anda. O que falta muitas vezes em qualquer profissional é olhar a sua carreira. Então, as pessoas muitas vezes entendem, eu vou atuar por um tempo nessa função e se der certo deu, se não der não deu. E muitas vezes a pessoa escolhe assim, vou tentar atuar como corretor de imóveis, vou tentar atuar como determinada função. As pessoas precisam ter uma linha de olhar a sua carreira. As pessoas fazem, então, a formação, né, o curso, que é obrigatório, e elas têm que entender que dali não terminou minha formação ela tem que ser contínua até meus 50, 60, 70 anos. Porque é uma constante evolução. E aí, quando a gente entra no conceito da inteligência artificial, vão substituir a minha função, e é um desafio, né? O tempo todo a gente pensa assim, o que será de mim, o que será da minha função? Se a gente ressignifica a nossa função, ela nunca vai se tornar desnecessária. Se a gente realmente consegue ressignificar ela para a necessidade que está tendo no momento. E se adaptar, né? Eu vi muito esses movimentos com a tecnologia da substituição do corretor. Não precisa mais do corretor, um aplicativo vai fazer esse serviço. Então, teve esse medo do mercado, mas também agora, passado um tempo, quão importante está sendo o papel do corretor na relação entre as pessoas, né? E nisso que tu vem falando, eu venho acompanhando também, Flávia, que estar corretor já não vai mais caber para o mercado. O mercado vem profissionalizando, vem exigindo mais, e tem muito disso que tu falou. A barreira de entrada, ela quase não existe. É um curso, às vezes, muito fácil de entrar e se torna corretor, principalmente nos momentos que o mercado está muito ativo, né? Quando o mercado está comprador, que a gente chama, entra um volume enorme de corretores. E também quando o mercado não está tão ativo, sai um número enorme de corretores. Então, acho que esse movimento ele vai acabar mudando com o passar do tempo agora, dessa exigência que o mercado e o que o cliente está tendo no papel do corretor. Qualquer vendedor que não é persistente, ele não vai vender. Ele tem que ter uma leitura da pessoa que ele está atendendo. E por isso, para nós, um dos valores maiores é a empatia.
Porque se tu não tem empatia com o cliente, com a pessoa que tu tá entrevistando para fazer uma venda, não vai ser assertivo na venda. Então, conseguir olhar no olho, entender a necessidade e pensar muito além do produto que tu precisa ou tu quer vender, é o que aquela pessoa precisa e quer comprar. Que ali tu fecha o negócio, quando tu entende a necessidade. E para ter uma estratégia, um planejamento, né, e ter uma visão de onde a gente quer chegar, a gente tem muitos indicadores, a gente faz um planejamento estratégico. Aqui, por exemplo, a gente tem mais de 200 indicadores da imobiliária, né, que mostram todas as ações, todos os projetos, todos os resultados que a gente tem. Existem indicadores básicos de RH, que a gente vai olhar a questão do turnover, a questão de avaliar período de experiência. São indicadores de RH, tempo de treinamento, né, quantidade de horas de treinamento, enfim. E esse indicador da pesquisa de clima, que foi um que a gente usou, e a gente vai se desafiar agora a ter o indicador da felicidade. A gente vai ter lá um indicador de horas de treinamento. Bacana, a gente pode fazer muitas horas de treinamento. Mas se o resultado lá, se não tiver casado, a quantidade de horas que eu ofereci com o resultado que está acontecendo também não está certo. E quando eu falo da felicidade, e por isso que talvez eu, nesse momento, esteja falando mais, é porque a gente fala em pesquisa de clima, mas o objetivo da pesquisa de clima é trazer para o ambiente essa sensação. E, por sorte, aqui na Bortolini foi o melhor indicador. O melhor indicador da nossa pesquisa de clima, que foi respondido por 100% da empresa, foi as pessoas se sentirem extremamente bem acolhidas e com um ambiente de trabalho com diversidade, com oportunidade, com a questão de desenvolvimento, de oferecer desenvolvimento. Então, sempre a gente vai ter pecinhas para ajustar. Mas quando eu vejo esse indicador, eu fico muito feliz. Tem muita coisa para ajustar ainda. Mas quando eu sei que as pessoas que estão aqui falam assim, nossa, é bom trabalhar aqui, para mim não precisa mais nada de informação. Isso já me faz muito feliz. Coincidentemente, a gente não falou isso, não contei para a Flávia, mas eu assisti uma palestra agora num evento do mercado imobiliário que falava de uma experiência de uma pessoa no Butão, um país lá da Ásia, onde em vez de eles terem o PIB, eles têm o FIB, que é o indicador de felicidade. Então eles medem a economia deles através do indicador que tu está falando. Inclusive eu estou lendo um livro, depois eu vou te emprestar ele para te ler, as práticas de gestão de um governo para as pessoas serem felizes. Não é mais o quanto eu consegui produzir de riqueza, mas quanto eu estou deixando a minha população feliz. E isso para dentro do ambiente corporativo é a mesma coisa, é a vida da gente muitas vezes está mais dentro da empresa, o tempo, do que com a própria família, né, com os amigos. Eu me lembro verdade. O meu primeiro, imagina, né, 20 e tantos anos de formada, mas foi meu primeiro trabalho da faculdade, era que gerava felicidade nas pessoas. E era tão diversa a resposta que a gente fez, claro, num público dentro da PUC na época, pesquisa muito de faculdade mesmo, né? E aí era muito diverso, assim, era desde o que causava uma felicidade na pessoa muito intensa, era muito diversa a percepção da pessoa. Então, assim, o que marca a felicidade, ela é muito relativa também. Então, quando a gente fala num grupo de 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 25 mil pessoas, a felicidade vai ser relativa. Então, algumas coisas vão proporcionar muita e pouca felicidade. Mas essa constante busca, eu acho que é o grande desafio que a gente está passando e passa para a nossa eternidade isso, né? Como ser feliz, como estar num lugar se sentindo bem. E eu acho que o meu objetivo, o objetivo da área de RH é esse. A gente faz ações para tentar atender as pessoas nas suas necessidades, buscando isso, assim, com que elas compreendam o seu papel dentro da empresa, compreendam a sua responsabilidade dentro da empresa para elas chegarem no resultado que elas querem, que a empresa quer. E esse movimento, às vezes, do RH, ele não é só diante de um treinamento, de uma palestra, fazendo isso. Ele é pequeno, às vezes. É numa conversa, num cuidado, é as pessoas, naquele momento que elas precisam, eu vou lá no RH conversar, vou lá buscar uma orientação. Então, é o trazer o conceito mais humano para as relações.
É o RH de portas abertas, então. Literalmente. E é o que eu mais, é uma das coisas que eu mais falo. Muitas vezes o pessoal vai no RH, eles saem lá e puxam a porta, assim, deixa a porta aberta. Eu sempre insisto nisso, deixa a porta aberta. Essa porta é para entrarem mesmo, é para entrarem, para conversarem, para ter a troca, porque assim, eu quero ser a área de acolhimento das pessoas e esse suporte para que elas sejam os protagonistas. O RH, ele é protagonista junto. Sim. Mas o que eu quero é que as pessoas saiam de lá e assim, não, cara, vamos mudar, vamos para frente, e mudança é um desafio que a gente tem. E é que a gente está falando aqui muito do corretor da área comercial, e a gente fala de mais de 100 pessoas. Menos de 50% é a área comercial aqui, o resto é as pessoas que executam parte desse processo onde não aparece. As pessoas do financeiro, as pessoas do contrato, a pessoa da vistoria, da área de relacionamento do cliente, do marketing. Então, a gente vê os negócios pela área comercial, mas ele é uma ponta onde um profissional executa uma parte do processo e a gente tem que cuidar de todas as pessoas para que cada um entregando a sua parte, o negócio saia com uma experiência muito boa para o cliente lá no final, com a qualidade e tudo mais, e quanto isso é importante. Tem um podcast do Abílio Diniz que ele fala isso. Quando tu iniciar uma empresa, qualquer empresa que tu iniciar, comece contratando o gerente, o diretor, seja a função que for de RH. Porque se tu conseguir formar uma empresa com pessoas que têm o mesmo sonho, iniciando uma empresa, que sonham junto contigo, tu já acertou o passo. E aí depois tu vai ajustando. Agora, quando tu não tem esse fundamento, essa base que é quem sustenta o negócio, o trabalho é um pouco mais árduo. Então, quando eu vi aquele podcast também, eu falei assim, cara, aí, ó, né? Que bom. Fundador do Pão de Açúcar pensa dessa forma, que tem que... Comece pelo RH, comece pelas pessoas. Depois estrutura o processo, depois traz tecnologia. Porque tu tendo pessoas que estão... que aderiram à cultura, que estão sonhando junto, que estão no mesmo processo, essa tecnologia ela vai entrar e vai fluir. E a gente então vai te convidar para escolher uma das portas coloridas que a gente tem aqui, para você ver se essa frase, essa expressão te lembra alguma história bacana para contar para a gente. Porta azul. Então, a nossa frase ficou bateu a porta. Lembra alguma história assim? RH, a coisa mais linda é tu dar oportunidade de trabalho para uma pessoa. Que é isso que eu volto atrás. Dar o trabalho para uma pessoa, gente, não é dar trabalho, é da vida. Quantas pessoas que eu sei, assim, hoje, se eu for contar nos meus 20 e tantos anos de carreira, eu acredito que eu já empreguei mais de 1000 pessoas, certeza. Com certeza. Eu acredito que eu mudei a vida da pessoa, porque a pessoa ter um trabalho, e isso que me faz brilhar os olhos, é a pessoa ver assim, eu tenho uma carreira, eu tenho um trabalho, eu tenho um dia amanhã, eu tenho um sustento para mim, muitas vezes a pessoa depende de outras pessoas e começa a ter seu próprio sustento, então isso é o que mais me encanta. Então nesses mais de 1000, provavelmente carreiras que eu abri as portas, literalmente, para as pessoas começarem. Também tem as histórias engraçadas. RH, a gente sempre diz, dá para escrever um livro, né? Teve uma época que eu cuidei de um programa de inclusão de pessoas com deficiência, em outra empresa que eu trabalhava. Isso era uma coisa que, sim, brilhava meus olhos, porque a questão da inclusão, ela ainda hoje, por incrível que pareça, é um paradigma, enfim. Mas lá atrás a gente estava começando trabalhando muito forte isso. E aí eu era referência dentro da empresa. Enfim, um dia me chamaram para uma entrevista. Ligaram à recepção. Flávia, chegou um deficiente auditivo para entrevista. E bacana. Aí eu chamei o candidato, deficiente auditivo, né, para conversa. E entendendo que ele era deficiente auditivo, combinei com ele que eu ia falar por linguagem... para ver se ele tinha leitura labial, tentei usar um pouco de Libras, enfim, escrever. E aí eu fui explicando sobre a empresa, explicando sobre o nosso programa, fiz várias encenações para que ele entendesse.
E o candidato, ok, eu pensei, Só concordava com a tá cabeça. entendendo, super entendendo, enfim. E eu pensei, nossa, tô indo bem, né? 30 minutos depois, eu, né, escrevi pra ele e perguntei, você trouxe o laudo pra gente ver a sua deficiência? E ele, que laudo? Aí eu perguntei, mas tu não é deficiente auditivo? E ele, não. Enfim, são aquelas histórias, né, que a gente passa, mas que é engraçado, mas que faz sentido depois, porque a gente pensa, né, o quanto faltou da minha parte como RH. Me falaram que ele era deficiente auditivo. Foi um problema de comunicação ali. E eu literalmente fui, né, conversando com ele como se fosse. Eu queria cena, eu queria cenas, eu queria as cena. imagens, porque seria muito divertido. Ele disse, não sou deficiente auditivo. E eu, legal, então vamos seguir a entrevista. Gostaria de agradecer, Flávio, foi muito bem. Acho que tivemos um papo muito legal. E que isso, o mercado imobiliário veja quanto é importante o desenvolvimento, a profundização das pessoas, dos atores do mercado imobiliário e quanto o RH é realmente estratégico e faz diferença nos negócios, que ele venha o resultado. Bacana. Bom, quem nos acompanhou, né, a gente agradece também, né, se você curtiu o programa, a gente fica muito feliz com isso e até o próximo episódio do Portas Abertas.